ver depois o vídeo. Bom, eu desejo a todos vocês boa noite. O meu nome é Arquimedes Pascoal, eu sou professor atualmente do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife. Eu iniciei minha vida acadêmica no campus Caruaru, há 11 anos atrás. Comecei lá no campus Caruaru. Participei da construção, digamos assim, daquele campus, né? Já dei tudo quanto é disciplina que você imaginar na área de eletrônica. Análise de circuitos, eletrônica analógica, eletrônica de potência, eletrônica digital, linguagens de programação, microcontroladores, sistemas de controle, instrumentação, né? Quase que tudo que tem lá dentro de um curso de engenharia na parte técnica, eu acho que eu já dei quase todas as disciplinas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, mas vocês vão rir. Eu gosto das coisas, acho interessante, mas eu estou planejando a minha mudança de área para um futuro breve. Eu descobri que é muito melhor lidar com pessoas, não é muito melhor do que lidar com máquinas. Então, brevemente, eu vou pegar todo esse material, que foi muito bom para mim, mas eu prefiro lidar agora com pessoas. Eu quero conversar com as pessoas, eu quero entender o que as pessoas dizem, né? Eu quero aproveitar a minha experiência de vida, né, para ajudar as pessoas, especialmente as pessoas com dificuldades assim emocionais, com baixa renda, né? Eu quero ajudar a formar um cidadão. Eu acho que a palavra é essa. E um cidadão em paz consigo mesmo, porque as pessoas estão procurando a paz em outro canto e não vão encontrar nunca. Ela está dentro dele, não é verdade? Mas vamos para o curso da gente. Desejo a vocês uma noite de muita conversa, que a gente possa trabalhar bastante. Agora eu vou tomar o primeiro tópico que está aqui. Afinal de contas, gente, que danado que é o Arduino? Alguém poderia dizer para mim o que é isso? Quem se atreve a falar? Bora. Os dados foram lançados. Sim, professor. Eu acho que o Arduino é uma plataforma de desenvolvimento que emprega um microcontrolador. É um bom começo de definição. As pessoas costumam confundir muito Arduino com microcontrolador. Então a gente diz assim: você sabe trabalhar com microcontrolador? Sei, trabalhei com Arduino. É verdade. É uma plataforma baseada em microcontrolador. Mas quando a gente pergunta qual foi o microcontrolador que você aprendeu, aí ele diz Arduino. Está errado. Arduino não é um microcontrolador. Naquela placa que vocês viram, tem um circuito integrado, né, que é o microcontrolador, que é o cérebro, né, do seu elemento, da sua placa, né? Esse cérebro aí é o microcontrolador. E no caso do Arduino, ele é um AVR 328P. É um código. Não precisa lembrar disso, não. É o microcontrolador. Talvez somente a marca. É um AVR. AVR é uma linha. Existem muitas linhas de microcontroladores. Alguém ouviu alguma outra falar em outra além de Arduino? Poderia alguém dizer para mim? Vou dar um empurrãozinho. PIC. PIC é um microcontrolador. Que mais? Além de PIC, Arduino. Tem um que está fazendo bombando. Está fazendo um sucesso tremendo. Deixa eu pegar ele aqui para você. Eita! Agora que eu me lembrei, eu devolvi. Está lá no IDV. Eu tenho um birozinho aqui onde eu tinha uma caixinha com os microcontroladores, tudo quanto é microcontrolador. Chama-se ESP. ESP. ESP é também um microcontrolador
muito conhecido. Os outros são menos conhecidos. Por exemplo, 8051, né, que é um microcontrolador, foi desenvolvido inicialmente por uma empresa chamada Intel. Vocês conhecem a Intel? A Intel é que fabrica o i5, o i3, o i7, o i9. Professor, Oi. o ATmega é uma marca ou é um microcontrolador? A Temega é quem fabrica o AVR. Ah, entendi. Perfeito. A Temega seria, digamos, o nome de uma linha, a Temega 8. Né? O ATmega 8 é um processador AVR. Esse nome AVR é a inicial dos projetistas, né? Das 3 pessoas que trabalharam. Um nome esquisito, né? O cara chamar de AVR. Né? Eu tinha um amigo meu que a gente brincava muito, há muitos anos atrás, na área de eletrônica, e a gente dizia, vamos montar uma empresa, vai se chamar Argos, Arquimedes e Gustavo. Né? É parecido. Então, o AVR também ele é um fabricante de microcontroladores. Então, vocês colocaram bem. O Arduino é aquela plaquinha azul. Ali dentro, você tem o cérebro de comunicação. Vocês já pararam para pensar como foi importante a criação de um microcontrolador? Rapaz, é um negócio, eu acho que talvez depois da roda tenha sido a invenção mais extraordinária da humanidade. Pense em algo que não envolva microcontrolador. Vamos lá. Você acha que jurisprudência envolve eletrônica embarcada, envolve microcontrolador? Você acha que turismo envolve microcontrolador? Saúde envolve microcontrolador? Por incrível que pareça, todas essas áreas, de certa forma, dependem dos sistemas microcontrolados, dependem desses processadores. Alguém pode dizer, mas professor, eu já ouvi falar em microprocessador. Isso está falando microcontrolador. Alguém já ouviu falar em microprocessador? Não. Vocês são da área de segurança, não é? A imensa maioria, né? Pois é. Eu Quando já, quiserem falar, falem, viu? Por favor. É eu já ouvi tão falar, bom. professor, mas eu não sei a diferença, não. Não, fique tranquilo. Isso aqui não é uma prova, não. Isso aqui é um bate-papo onde a gente, na conversa, eu vou conduzir vocês. Eu sei por onde eu estou andando. Confie em mim, me dê esse voto de confiança. Eu sei por onde eu quero levar cada um. Né? Na verdade, o que surgiu primeiro foi o microprocessador. Era um negócio bacana. Ele fazia as operações de uma forma extremamente rápida. Né? Mas ele não tinha, ele dependia, na verdade, a melhor frase é essa, ele dependia de todo um conjunto de outros circuitos para funcionar bem. Então, o grande lance do microcontrolador foi alguém chegou e disse assim, mas rapaz, a gente criou o microprocessador, show de bola, o mundo nunca mais será o mesmo, nunca mais, certíssimo, nunca mais mesmo, e não tem volta. Mas o cara disse, rapaz, as placas da gente são tão grandes, né? Tem um microprocessador e um bocado de outros circuitos ao redor. Juntos eles fazem o que eu quero fazer. E se eu colocar dentro do mesmo encapsulamento, se eu colocar dentro do mesmo CI esses camaradas, será que isso não ficaria mais interessante? Aí foi quando surgiu o microcontrolador. O microcontrolador, a gente às vezes costuma defini-lo como um sistema em um chip. É muito legal. Então você tem tudo que você precisa ali dentro de de uma mesma peça, digamos assim. Portanto, eu preciso de pouca coisa do lado de fora. É como se eu caminhasse para um nível de abstração mais elevado. Eu não preciso mais me preocupar como é que eu me comunico com aquele outro circuito.
Não, está tudo lá dentro. Deixa que o microcontrolador faz isso. A instrução, o comando, a comunicação com aquele determinado circuito passou a ocorrer num nível mais elevado e você não tem que se preocupar com muita coisa. Quer ver um negócio interessante? Você pega aí, por exemplo, um medidor de gases, né? Aí você diz, rapaz, eu quero medir, por exemplo, a, a quantidade de monóxido de carbono que tem nesse ambiente, ou de amônia, ou de um determinado gás. Eu quero medir. Poxa, se você parar para pensar, você vai ter que virar um químico. Como é que você vai transformar isso em eletricidade? Pensa direitinho. Como é que eu estou aqui exposto a esse mundo e, ao mesmo tempo, estou transformando, eu estou sendo impregnado pelos gases que existem nessa atmosfera e, de alguma maneira, isso vira um sinal elétrico, porque microcontrolador só entende sinal elétrico. Microcontrolador não entende outra coisa a não ser sinais elétricos. Então, isso é fantástico, porque você pode equipar o seu microcontrolador, ou melhor dizendo, a sua plataforma de desenvolvimento, você pode equipar ela com sensores, né, que vão te informar sobre o universo que está ao redor de ti, de uma maneira muito simples, e tudo passa a... Alguém já se preocupou em converter essas medidas para padrões elétricos. Então, tudo isso para mim é transparente. Se eu tenho que medir luminosidade, se eu tenho que medir pH, se eu tenho que medir densidade não, quantidade de oxigênio dissolvido na água, por exemplo, que é uma coisa que a gente precisa muito, quem trabalha na área de piscicultura. O piscicultor, ele sabe que se não tiver uma boa quantidade de oxigênio dissolvido na água, no lago onde o peixe encontra-se, esse peixe vai morrer por falta de oxigênio, né? Então, existe sensor para tudo, existe sensor para quase tudo, que eu não vou dizer tudo, não, mas para quase tudo que você imaginar, né? Hoje em dia você tem, inclusive, sensores, né, que já convertem cheiro, acreditam, em sinais elétricos. Olha que legal, você atende o telefone. Oi, Tiago, tudo jóia? Rapaz, esse teu perfume é massa. Eu comprei um também, bicho, desse aí. Tu comprasse em que loja? Pô, eu estou falando com o Tiago. E o cheiro de Tiago, será que não está no ambiente em que Tiago se encontra? Claro que está. E quem chega naquele ambiente, por acaso não sente o cheiro? Claro que sente. Então, cheiro é sinal. E a pessoa sente, diz, olha, isso aqui é English Lavender. Eu gostava tanto desse perfume. Isso aqui é tal perfume. E aí, hoje em dia já existem sensores que nos ajudam a fazer esse tipo de medição. Oi, Valdir. Quer dar uma palavrinha? Não, meu querido, não. Obrigado. Beleza. É porque quando apareceu aqui, trocou de imagem, aí eu achei que a pessoa tinha falado algo, eu não tinha ouvido. Né? Automaticamente o Google Meet faz isso. Ele fica chaveando aqui a tela para quem está falando. Então, veja, é um universo extraordinário. Né? E o mais legal disso é que o nível de abstração dele, né, é lá em cima. Quer dizer, você não precisa entrar nos detalhes. Você trabalha em alto nível. Quando você compra uma interface, um sensor, um shield. Shield são aquelas plaquinhas, né? Você tem, por exemplo, shield com acelerômetro. É uma interfacezinha
que tem um circuito integrado, que mede movimento na direção X, Y e Z. Os celulares de todos vocês têm dentro deles um acelerômetro. Tanto é que você, às vezes, quer mudar a rotação do seu celular, você dá uma mexidazinha assim, né? Aí ele redesenha a tela em outra direção, no formato paisagem, ele sai do formato retrato e passa para o formato paisagem. Aquilo ali é um acelerômetro que tem lá dentro, né? Quer ver ficar mais legal? Antigamente, acelerômetro era um cara que ficava do lado de fora do microcontrolador. Hoje em dia ele está dentro. Hoje em dia, dependendo da plataforma que você compra, ele já tem, inclusive, acelerômetro, já tem sensor de temperatura, né? Obviamente, não vai ter tudo, né? Existe um certo conjunto digamos assim, de funcionalidades que vão sendo acrescentadas aos microcontroladores, né? Então, a pergunta que eu tinha feito foi, afinal de contas, o que é um Arduino? Vocês colocaram muito bem, né? É aquela plaquinha, é o circuito inteligente que eu programo e que, uma vez programado, ele vai cumprir aquela tarefa. A gente, às vezes, usa uma expressão que eu esqueci de colocar nesse texto quando eu digitei. Esse texto foi escrito entre meia-noite e 1h. Esse texto que vocês têm aí no site. Extremamente cansado. Cheguei lá e feito uma máquina de escrever. Aí eu esqueci. Algumas coisas, vocês podem encontrar algumas falhas de português e tal. E talvez alguém pode dizer, professor, o senhor podia ter falado em algo tal. Essa expressão, sistemas embarcados, eu esqueci. A gente chama embarcar, é colocar um programa dentro de um hardware, dentro de um circuito integrado. O cara pega um chip assim e faz, tá aqui, não tem nada dentro dele. Eu vou embarcar o sistema aqui dentro. Significa que eu vou gravar esse microcontrolador, né? Então, microcontroladores com sensores é muito legal, mas é preciso ter atuadores, né? O que é um atuador? O nome já diz, é aquele cara que atua. De que adianta você estar me informando qual é a densidade, qual é a quantidade de oxigênio dissolvido em um lago, se eu não fizer nada com essa informação? É como se fosse um sistema em malha fechada. Alguém mede alguma coisa, me informa e eu tenho que agir sobre isso aí. Por exemplo, se tem um sistema que depende, eu estou fazendo uma bebida numa linha industrial e depende da dosagem de um certo xarope que é acrescentado na mistura. Eu estou medindo lá e estou dizendo, está pouco. Aí o atuador vai numa certa chavezinha por onde passa o seu xarope e abre ela bem pouquinho. E aí, portanto, vai aumentar a quantidade de xarope. Eu percebo que a quantidade está boa, na verdade, passou um pouquinho. Aí eu volto e digo, olha, diminui um pouco. E o legal é que pode ficar nessa historinha. Fecha um pouco, abre um pouco, fecha um pouco, abre um pouco, abre um pouco, fecha um pouco. Eu posso ficar nessa troca de informações. Já imaginou se fosse um ser humano que fizesse esse controle? Ainda bem que hoje em dia isso tudo é automatizado. Então, existem sistemas, né, que eu dou um comando a ele e ele abre mais, ele abre menos uma determinada chave. É muito legal. Tranquilo, Luana, tem problema não. Eu também tive problema com a internet. Aqui eu estava dizendo para o pessoal, eu olhando para o relógio, trabalhando em cima da minha conexão para ver se voltava. Fala, Mirelle. Professor, o senhor deu esse exemplo aí agora, aí uma das questões, eu não sei se todo mundo já respondeu, aí eu não sei se eu posso perguntar ou se... Fala. É porque uma das questões, o senhor pergunta sobre a questão do uso do Arduino nas indústrias, aí eu fiquei muito em dúvida nessa questão do porquê não... Enfim,
Eu podia Tu já explicar um imaginou, eu entendi. Tu já imaginou como é que tu vai colocar no setor petrolífero, onde tem risco de segurança, onde as pressões são muito altas, onde o ambiente é muito agressivo em termos de atmosfera, né? Ele não é ideal para isso, não. Né? Na verdade, um sistema microcontrolado como o Arduino, uma plataforma como o Arduino, é como o nome diz, é para o desenvolvimento de um protótipo, tá certo? É uma plataforma de prototipagem. Vocês devem ter visto aí no texto que eu escrevi uma historinha que foi contada pelo engenheiro Carlos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguma coisa tem por aqui. Fábio Costa. Eu até mandei uma mensagem para ele, dizendo: senhor Fábio, olha, eu posso colocar o seu texto lá no meu trabalho, mas ele não respondeu, não respondeu. Isso já faz, se brincar, já faz um ano que eu estou escrevendo um livro sobre sistemas programáveis, né? Dispositivos programáveis. Ele não respondeu, eu digo, bom, assim fica difícil. Mas eu coloquei e fiz referência ao nome dele. Então, quando a gente pensa num Arduino, né, a gente pensa, você pode até fazer em laboratório uma simulação, mas ele ir para campo, numa condição como essa, vai não. Fica muito difícil. Oi, Valdir. Aqui, para esses ambientes mais industriais, assim, tem outros tipos de controladores, né, professor? Você sabe qual é o lado ruim do Arduino para esse tipo de ambiente? É que quando você vai montando o seu sistema, digamos assim, você vai montando um sobre o outro. Existe uma foto que eu botei aí de um em cima do outro, em cima do outro, né? Aqueles conectores não são de ouro. Então você não tem uma conexão lá maravilhosa. Quando ele está novinho, você tem uma boa conexão. Mas à medida em que for oxidando, vai ficando muito difícil. É por isso que, se você chegar para um professor do departamento de informática e dizer assim: olha, eu vou desenvolver o meu projeto, vai ser com Arduino, é bem provável que ele lhe trate de uma maneira desagradável, porque esse pessoal da área técnica, claro que tem lá as suas exceções, mas em geral eles são muito chatos mesmo, né? Ele vai talvez tratar com deboche, o que é ridículo. O Arduino serve, sim, para você desenvolver uma ideia, investigar uma possibilidade. Mas eu concordo num item. Na hora que você for desenvolver o seu sistema, aí, meu velho, não faça isso, não. Monte, faça a sua placa. Olha que legal. Você fazendo a sua placa. Quer botar um processador do Arduino? Bote um AVR, bote lá o processador, bote lá a interface de USB que comunica com o mundo externo, passa a informação para o Arduino através de um canal USB. Bote, mas faça a sua placa. Aí você faz a sua placa. Obviamente, quando a placa estiver testada e funcionando, ela vai receber uma camada de um verniz protetor, ela pode ser colocada numa caixa com grau de proteção lá em cima. Eu acho que talvez, como vocês são da área de segurança, vocês sabem muito bem aquelas categorias IP, né? P67, por aí vai, que suporta, pode ser colocado em alta profundidade, aguenta água, aguenta chama, e por aí vai. E existe uma área da segurança que é muito pouco conhecida, inclusive pelos próprios profissionais da área de segurança, que se chama segurança intrínseca. Alguém aqui já ouviu falar de segurança intrínseca? Olha que eu estou num grupo onde tem gente pra caramba da área de segurança, né? Tá vendo? Não conhece, né? Mas é uma área de segurança, gestão ambiental, né? Olha que legal. Eu pensei que eram todos da área de segurança. Mas é massa isso aí, né? Então, veja, em termos de segurança intrínseca, eu lembro que eu desenvolvi uma plaquinha que ia trabalhar num ambiente agressivo, um ambiente classificado, né? E olha, não foi fácil, não foi fácil. Tive que
colocar milhares de proteções na minha placa para evitar riscos de explosão. Ela ia trabalhar numa área onde poderia ter explosão. Então, o Arduino ele serve como plataforma de prototipagem, como uma maneira de você investigar. Exatamente, Luana. Você tem equipamentos que precisam ser instalados em áreas de risco, né? E o nosso objetivo não é proteger o equipamento, não. Jamais. O nosso objetivo é proteger a vida humana. São as pessoas que nos interessam, não é verdade? Então, quando o professor Máximo Banzi desenvolveu o Arduino, olha que legal. Quem eram as pessoas que estavam lá? Vocês lembram lá do texto? Eram designers, né? Eram pessoas da área de arte. E eles trabalhavam com o que eles chamam de computação física, né? Essa coisa legal de ter um universo ao redor de si. Como eu disse, até num momento, até eu diria que de certa inspiração. Teve um texto aqui que eu escrevi, foi exatamente o texto de introdução aos sensores. Eu acho que esse texto eu estava bem inspirado quando eu botei aí. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos um mundo maravilhoso, com tantas cores, que eu vejo através dos olhos, sons, que eu escuto através do meu ouvido, sabores, que eu sinto através de minha boca, cheiros, outro sensor, o meu nariz, e formas, o tato. Eu vejo a forma, eu pego, eu toco, né? Então, o mundo é isso. O mundo ao nosso redor é um conjunto de sinais nos provocando, digamos assim, né? Com suas belezas, com suas cores, com seus cheiros, com seus formatos, uma montanha, um rio, um riacho, né? Então, a ideia do professor Banzi foi maravilhosa, né? Ele dizia, eu quero que as pessoas desenvolvam sistemas, né? Sistemas esses não humanos, que interajam com o mundo. Mas como é que designers vão fazer isso? Isso me parece muito técnico, isso me parece coisa de engenheiro eletrônico, isso me parece coisa de gente da área de informática, né? E aí, quer dizer, a ideia dele era, eu preciso me aproximar do nível humano, que seria, digamos, uma linguagem de que ele pode melhorar muito ainda. Tem coisa que está começando a ser feita há alguns anos para cá, que está mudando a maneira de trabalhar com o Arduino. Mas o fato é que o Arduino tornou-se uma plataforma aberta. Ele criou com esse conceito de um hardware livre. Isso é para quê? Não sei. Você quer fazer o quê? Você quer medir umidade? Você quer... Olha, a colega trabalha na área de gestão ambiental. Vamos pegar o caso dela. Tu me permite, Mirelle? Acho que sim, ela não disse. À vontade. Olha, eu não entendo grande coisa da sua área, não, mas eu vou me arriscar. Gestão é gerir, ambiental é o ambiente que está ao meu redor. Então, gerir esse ambiente, para mim, significa verificar como está esse ambiente em termos de saturação de gases, em termos de poluição, de fumaça, em termos de qualidade de água, em termos talvez até de vento, chuva, temperaturas, tudo isso não é verdade, de alguma maneira eu acho que acertei. Assim, eu vendo um pouquinho as aulas do Arduino, eu acabei tendo algumas ideias, como, por exemplo, a questão de sensores para monitorar a qualidade dos gases, assim, dentro de uma empresa, por exemplo, de uma indústria. Se eu quiser monitorar a quantidade de determinado gás, algum sensor que eu consiga detectar gases, por exemplo, dentro de uma sala onde eu trabalho com gases, etc. Eu acabei pensando em coisas nesse sentido também. Massa. Então, vê, isso tem a ver com gerir o ambiente. Eu sei que o Tiago quer falar, mas eu vou pedir a ele que ele aguente as pontas para eu poder concluir o raciocínio aqui com Mirelle. Então, vê só, seria muito complicado se eu não tivesse uma plataforma aberta, porque eu diria para você, Mirelle, e agora, Mirelle, como é que eu vou medir tal gás? Porque, veja, cada gás
tem lá as suas propriedades físico-químicas, não é verdade? Então, são diferentes, gases diferentes, propriedades diferentes, só porque é gás não é tudo igual. Então, eu tenho que, no meu sensor, provavelmente eu vou ter que ter uma película sensora, um elemento que, quando em contato com esse gás, ele varie uma propriedade, como, por exemplo, a resistência elétrica. Para mim, isso é fantástico, que ele varie a resistência elétrica, porque eu preciso de alguém que responda eletricamente ao gás. Eu preciso dizer, olha, responda para mim eletricamente. Eu só entendo coisas elétricas. E o Arduino quer dizer, o Arduino é uma plataforma digital. Então, na hora que você tem o seu gás, duvido muito que o sinal seja digital. É um sinal que faz assim, tom, sobe, desce, como uma linha contínua, mas muito doidona, né? Não dá para você chegar e dizer, sim, não, sim, não. Uma pinóia. Quem funciona assim é um Arduino, né? Então, é uma linha desse jeito. Então, significa que eu tenho que ter um elemento que converta sinais doidões, analógicos, em sinais digitais. Existe isso? Existe. A gente estuda isso dentro de engenharia elétrica, o pessoal de computação existe, mas esquecendo que eles estudam isso, eu não quero estudar isso. Eu quero pegar a peça e dizer, você é uma caixinha preta, entra o sinal doidão aqui, sai uma onda quadrada do outro lado, que de alguma maneira te representa. Isso, para mim, é muito legal, né? Então, dentro do Arduino, ela falou industrial, mas ela podia ter pensado na casa. Que tal pensar numa casa automatizada, que é o que hoje em dia chama-se domótica? Eu posso pensar em conforto térmico, acústico, né? Eu posso pensar em milhares de coisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tiago, fala aí, meu rei. Ô, professor, só queria complementar aqui com a curiosidade, é que o Arduino ele foi criado voltado mais para criança, né, a entrar nesse mundo da programação. Não é isso, professor? Não, para mim, a história, para mim, ela é um pouquinho diferente. O professor Máximo Banzi, na verdade, ele tinha um aluno, o nome dele, eu não estou lembrado agora, deixa eu dar uma filadinha aqui, o nome dele aparece na placa, né? Não está aqui. Na primeira placa, tem uma lista, se vocês notaram direito, quando eu mostro a primeira placa, aí tem uma lista que está aqui, M. Banzi, D. Quartieles, H. Meles, e acho que esse último H, rapaz, esse nome estrangeiro é difícil. Zambete. Eu acho que esse cara, se eu não me engano, Zambete, é que foi o cara que, digamos assim, começou a desenvolver, de fato, o Arduino. E aí houve uma separação que eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi amigável ou não. Acredito que tenha sido amigável, porque o povo italiano é um povo muito passivo, é um povo muito tranquilo. Mas, bom, onde existe ambição, né, pode existir essas coisas. Mas eu lembro que o Zambete, eu acho, tenho 90% de certeza, ele teria desenvolvido para ajudar o professor Banzi, que trabalhava com o pessoal de designer. Então, não tinha nada. Se era com criança, de repente podia até ser. Eu não sei qual era o projeto que esses designers estavam trabalhando. Eles trabalhavam com computação física. Então, talvez, eles estivessem trabalhando com crianças deficientes, né? Onde eles precisavam interagir com o mundo, e aí um sistema como esse ajudaria bastante. Essa informação eu não tenho. Pode ser que aquele senhor que eu citei agora há pouco, o nome dele, o Carlos, não. Fábio Costa. Pode ser que o Fábio Costa, dando uma lida lá, a gente encontre essa informação. Eu botei aqui quase nada do texto de Fábio Costa. O texto é imenso. Ele cita toda a história, a saída do Zambete, aí o Banzi ele continua desenvolvendo o sistema dele, né, junto com outras pessoas, e a coisa termina acontecendo. Eu não tenho certeza disso, não.
Se você depois puder fundamentar sua colocação, seria um acréscimo para nós. E aí eu lhe sou extremamente grato. Tudo bem? Tudo bem? Beleza, professor. Perfeito. Né? Pode ser que seja isso mesmo. Afinal de contas, lidar com computação física tem muito a lidar com como é que eu sinto as coisas, né? E a gente sabe que às vezes as crianças precisam, né? Sentir, pegar, tocar, né? Não sei se passa por aí. Oi, Valdir. Mas eu acho que seria interessante, né, professor? Porque eu acredito que se você mexer no Arduino não é tão difícil. Até pela internet, até na sua aula lá, na plataforma, tem uns vídeos lá que ele ensina como mexer no Arduino, né? Aí se uma pessoa compra um protoboard, pega lá os fios lá, o condutor, compra um capacitor e vai fazendo experimentos. Será que você pode também pegar ali uns projetos simples para ensinar a criança, né? Pelo menos assim, ensinar a ligar um LED, né? Eu acredito que já colocar sensores já é um pouco mais difícil, mas se ensinar a ligar alguma coisa, ligar um LED, ligar algum aparelho com Arduino, acho que dá para ensinar a criança, não dá? Exato. A ideia seria introduzir, né, a criança no mundo da programação eletrônica. Sim, isso é perfeitamente possível. Né? Isso é perfeitamente possível. Vocês olham hoje em dia, veja que coisa engraçada. A gente costuma dizer assim, rapaz, esse menino é um gênio. Não. É que o nível de abstração é tão elevado, que o que ele faz é conectar os pontos. Lembra de antigamente aquelas revistinhas que a gente comprava, que tinha os pontos, aí a gente saía conectando os pontos para formar a figura. Ele conecta os pontos. Se você for começar a perguntar, por exemplo, coisas mais técnicas sobre o conversor analógico digital, sobre o sensor de temperatura, tal, ele não vai saber, mas ele sabe que se ele botar naquele Arduino, ligar numa determinada porta, disser que aquela porta é uma porta de entrada ou de saída, depende do que ele está querendo. Se for sensor, tem que ser de entrada. Se for atuador, vai ser uma porta de saída. Então, o nível de abstração é muito grande. Então, você vê crianças fazendo coisas assim extraordinárias. Reconheço que, hoje em dia, os nossos jovens, eles estão com uma... Parece que estão saindo pronto, né? Estão vindo realmente com uma habilidade muito grande. Eu estava ontem na indústria e eu estava me questionando sobre até uma disciplina que eu dou. Eu digo, eu dou determinada disciplina, parece que eu não estou dando a disciplina certa ou da maneira certa, porque parece que tudo aquilo que eu ensino, e que é um pouco complexo, e eu vejo as pessoas sendo reprovadas, mas parece que elas não precisam disso, não. Porque quando elas chegam aqui, elas já encontram uma caixa feita, que alguém já preparou. Ela precisa entender num outro nível de abstração, né? Num nível mais elevado. Né? Então, talvez eu pudesse trabalhar de uma maneira mais elevada. Então, essa, na minha opinião, é a grande proposta do Arduino. A gente tem uma colega lá de Caruaru, uma aluna do curso de engenharia, ela não está mais lá, ela foi para Portugal, naqueles cursos que vocês vão, né? Como é que chama? Que o aluno vai, passa um tempo e volta. Como se fosse sanduíche, né, professor? Isso. Ela foi lá fazer um estudo em Portugal, só que ela não voltou mais e não quer voltar mais, transferiu o curso para Portugal. De cara, quando chegou em Portugal, ela tinha um projeto que ela estava desenvolvendo aqui conosco, ela implementou lá com a ajuda do pessoal do IDV não, Instituto de Bragança, IB, não sei o que lá, montou lá o projeto dela, ganhou 2 prêmios, 2 concursos que ela entrou, ela ganhou. E veja que coisa legal, o projeto, no final mudou, mas no início ele usava o Arduino. E veja a questão social, como é importante. Ela chamou o projeto de bengala eletrônica.
Então, basicamente, era uma plataforma inteligente, onde você tinha uns 3 sensores ultrassom, que, obviamente, emitiam pulsos e recebiam um sinal de volta, que é para medir distância. Então, dependendo da distância que era medida, o sensor dizia, olha, naquela direção vai ter um obstáculo em 2 metros, ou em 1,5 metro. A coisa tem que ser praticada, né? Quando a gente constrói um equipamento, ele passa sempre por uma fase de treinamento. Então, a gente botou motores do tipo Vibracol, que usa celular para vibrar, de modo que quando ele pegava na bengala, é como se ele vestisse uma luva. Então, na luva, tinha vários vibracols aqui. Então, se ele sentisse que era o dedo do meio, era em frente o obstáculo. Se ele sentisse que era para o lado do dedo mindinho, então, obviamente, era naquela direção que se encontrava o obstáculo e assim por diante. Então, a gente fez norte, sul jamais, porque ninguém é caranguejo e anda para trás, né? Então, norte, leste, oeste, e se ela botar mais motores, ela pode fazer nordeste, noroeste, né? Obviamente, também não adianta encher de motor de direção, porque não é por aí, né? Ela botou acho que 3 ou 4, foi até eu que comprei os motores e mandei para Portugal, comprei no AliExpress para ela poder desenvolver. Depois ela trocou a plataforma por um ESP. Por que ela trocou por um ESP? Eu acho que ela fez uma excelente escolha. Obviamente, ela foi orientada pelo pessoal lá do Instituto de Bragança, porque essa outra plataforma que ela está usando atualmente, que eu acho que é uma plataforma que futuramente talvez desbanque o Arduino, né? É uma plataforma onde ela tem mais recursos. Por exemplo, você quer conexão com a internet, ela tem dentro de uns módulos já tudo preparado. Você não tem que ter muito sacrifício. Já tem uma antena que não precisa plugar uma antena, é uma antena escrita, feita, desenvolvida na própria placa do módulo, né? Então, ele tem uma série de recursos, tem alguns sensores, sensor de temperatura, tal, tem certas vantagens. Tem uns módulos que são tão pequenos, que estão sendo usados dentro de sapato, né, de gente que faz corrida profissional, para medir impacto, para medir velocidade, quantidade de caloria que a pessoa está gastando. É bem pequenininho. O módulo Arduino é um monstro junto dele, né? Então, olhando para essa solução, eu vejo que tem alguém que está chegando pesado. E quer que eu te diga mais? Ele usa a própria interface do Arduino. Opa, chegou num momento bom. Que interface é essa, professor? No texto eu falei numa interface chamada IDE. Alguém lembra o que é a IDE do Arduino? Ninguém lembra? Interface de desenvolvimento. Ambiente de desenvolvimento integrado, Integrated Development Environment. É um programa, um programinha, onde você conecta o seu Arduino, você diz em que porta ele está, e aí você diz que tipo de Arduino é. É um Uno? É um Mega? É um Nano? E tem exemplo, milhares. Isso eu acho que fez a grande diferença para o Arduino, porque antigamente você comprava, por exemplo, um PIC, que é um outro processador. Você quer desenvolver? Desenvolva, boa sorte, bom trabalho. Você tinha que escrever as suas bibliotecas. Uma ou outra você encontrava, mas muitas bibliotecas você tinha que desenvolver. Aí, quando o nível de abstração subiu, não, você comprou o meu Arduino, ou o meu sensor, DHT22, DHT11, né? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui o programa? Bote nele, bote no Arduino e teste. Teste, veja aí se ele está funcionando direitinho. Oi, Valdir. Professor, me tira uma dúvida. Eu sei que o valor em si ele é muito superior. Mas a partir de que momento você passaria a usar um CLP no lugar de um Arduino?
são coisas diferentes, né? Bem diferentes. Quando eu penso no CLP, eu penso num computador trabalhando dentro de um ambiente industrial, onde lá na saída, nas portas de saída, eu tenho, por exemplo, normalmente saídas a relé, né? Ou usando tiristores, que são caras que suportam correntes elevadas. O Arduino, normalmente, é uma plataforma para desenvolver coisas mais simples. Mas se você olhar direito, um CLP, você pode se perguntar quem é o processador que está por trás? Ou quem é o microcontrolador? Veja, estou pegando agora a ideia de Mirelle. Mirelle chamou minha atenção para o jargão técnico. Eu falei processador. Quando eu disser processador, eu posso estar me referindo a microcontrolador do mesmo jeito. É o processador, é aquele cara que processa. Então, eu tenho um CLP, ele está lá no IDV, por sinal, feito com PIC, né? Mas se você disser assim, tá aqui o meu CLP, eu quero desenvolver um sisteminha para conectar na internet. Tem algum shield para esse CLP? Não tem, a finalidade dele é outra. A finalidade dele é um bocado de porta de entrada e saída com capacidade de corrente, em geral, bem mais elevada. É controlar uma esteira que está se movendo dentro de uma indústria, está entendendo? É controlar alguém, um motor, né? Que motor pesadão. Aí você diz, eu não posso fazer isso com Arduino? Pode, meu rei. Você pode desenvolver o seu CLP com Arduino. Você pode fazer o Arduino, mandar um sinalzinho bem fraquinho, digamos assim, de pouca capacidade de corrente, mas ele está ligado num elemento que seria, digamos, eu vou usar um outro termo, um driver, um transistor. E esse cara tem uma capacidade de corrente elevada. Quer dizer, eu posso ligar um motor de 500 amperes controlado por um Arduino? Posso. Eu posso sim. Agora, esse motor de 500 amperes tem alguém que está ligado nele, que deve ter uma parte de baixa tensão, que essa é a parte que eu comando, né? Então, são coisas um pouquinho diferentes. Veja que o CLP ele está meio amarrado assim na cadeira, como eu estou aqui agora. Ele faz um bocado de coisa legal, ele gira para a direita, ele gira para frente, ele vai para trás, ele faz coisas legais, né? Mas quando você olha para o Arduino, você diz assim, eu tenho um elemento aqui, eu tenho uma máquina que eu consigo fazer reconhecimento de voz, que eu consigo fazer controle de vazão, de pressão, de corrente elétrica, de intensidade de luz, no mesmo cara. Aí você diz, e o que muda? As interfaces, ou mais conhecido como shields. As interfaces é uma coisa mais dinâmica. Eu consigo, digamos assim, trocar de roupa. O Arduino é um cara que troca de roupa com muita facilidade. Ele, ora, está trabalhando de um jeito, ora, está trabalhando de outro jeito, né? Isso é muito legal. Que mais, gente, que vocês têm aí para colocar para a gente? Professor, qual seria a linguagem de programação da IDE? C. A gente trabalha com C. A linguagem original não era C, era o Wiring, que é uma linguagem muito próxima de C, mas atualmente se usa C mesmo, né? Você pega Pois não. Qual a diferença entre C e C++? É questão de orientação a objetos, me falha a memória. O C++ ele tem umas estruturas talvez um pouco mais complexas. Eu não sou especialista em linguagem de programação, porque, digamos, eu sou engenheiro eletrônico. Essa seria uma excelente pergunta para uma pessoa da área de sistemas, da área de computação. Mas, na minha opinião, a diferença... Porque tem C, C++, C Sharp, né? Tem as variantes. Cada linguagem de programação dessa, ela vai te dar recursos diferentes, maneira de trabalhar diferentes, estruturas que são manipuladas diferentes, né? A gente usa C, né? Aí você pode dizer, foi muito bom você ter colocado essa questão, você pode dizer, mas professor, C é uma desgraça, professor. Você pode dizer isso. Eu tenho que aprender um bocado de comando. If, then, else, while, do. Opa, mas espera aí. O Arduino, se você entrar lá no Tinkercad,
Ele trabalha com uma linguagem que foi desenvolvida pelo MIT, que é de blocos. Muito interativo. Interativo, velho. Aí você diz, pega esse bloquinho para cá, pega esse bloco para cá, a coisa fica muito, muito mais simples, né? Eu vi um aluno, ele chegou para mim, eu achei que ele não ia fazer, não. Eu passei um projeto em sala, aí eu pedi para fazer usando o Arduino. Aí ele disse, professor, eu posso fazer um sistema usando um Bluetooth para controlar o negócio pelo celular e tal? Porra, achei arretado. Disse, pô, velho, legal, muito massa isso aí. Eu fiquei na minha, disse, não vou dizer nada não, porque senão seria um desestímulo, né? Ele chegou com tudo funcionando direitinho. Aí disse, professor, eu usei a linguagem de programação aqui de blocos, do MIT, fiz isso, não sei o que lá, já peguei o módulo, fez a demonstração no próprio Google Meet para todos os colegas. Bicho, parecia nada, velho, um mel, sopa no mel, como a gente diz. Muito legal o trabalho dele, né? E eu só tenho mais a agradecer esses alunos que aparecem trazendo ideias fantásticas, né? Isso, deixa eu ver, alguém escreveu aqui. Professor, só para complementar aqui, existe conversores de linguagem? Exemplo, eu estudei a linguagem MATLAB. Tem algum conversor que para a linguagem C ou C++? Rapaz, pode ser que exista. Eu não conheço. Mas eu sei que, por exemplo, você pode escrever em C e existem programas que convertem isso para Assembly, né? O contrário é que eu acho que não lembro, né? Mas de C com MATLAB, eu não sei, eu desconheço. Nesse aí tu quebrou teu professor de novo. Mas está tudo na paz. Deixa eu ver aqui. A colega está perguntando o que é prototipagem. Olha que legal, Luana. Essa pergunta é muito boa. Luana, ninguém mete a mão no bolso de uma vez só, a não ser que tenha muito dinheiro para gastar e não se importa, né? Toda vez que a gente vai desenvolver um sistema, a gente desenvolve um protótipo, um modelozinho funcional daquilo que a gente quer que ele faça, né? Então, a gente faz esse protótipo, né? Ele funcionou. Eu já sei que o programa está rodando bem. Eu percebo no protótipo se existem falhas de, por exemplo, de resposta. Rapaz, ele demorou a responder, eu devia ter utilizado uma interrupção, né? Que é uma maneira de chamar o processador e dizer assim, ei, processador, eu sei que estou ocupado, dá uma paradinha porque eu sou muito importante, me atende. Isso acontece. No seu computador aí, você está aí falando comigo, se você pressionar Alt Tab aqui, você troca de janela. E você consegue fazer isso porque esse camarada aqui tem uma certa prioridade, né? Aí ele diz, opa, peraí, mas isso ocorre no intervalo de tempo tão pequeno, mas tão pequeno, que é como se as tarefas, digamos assim, corressem em paralelo. Processadores paralelos nem sempre são realmente paralelos. Muitas vezes eles são em fila, mas eles fazem numa velocidade tão grande que, para nossa percepção, a gente acha que tudo está correndo em paralelo. Às vezes você tem um processador que tem vários núcleos, né? Então ele passa para um, ele passa para o outro. Quanto mais núcleos, melhor. Então, no caso da prototipagem, você não vai gastar seu dinheiro, mandar fazer a caixa, fazer tudo, tal. Aí dizer, está pronto. Aí vai para campo, usar o seu equipamento e diz, Cacilda, a caixa ficou muito grande, cara. Ela não cabe no local que eu queria. Puxa, não ficou legal, bicho. O design não foi agradável. A resposta não foi boa. Puxa, eu esqueci de colocar um sistema de arrefecimento ou de resfriamento. Está aquecendo muito. Aqui, esse conector ficou ruim. Essa posição desse conector ficou péssima. Eu vou mudar isso aqui. Aí vai fazer outra placa. Aí faz a versão 2, aí descobre que também não estava bom, que algumas coisas na versão 1 era melhor. Aí faz a 3, etc. Então, no caso da prototipagem, digamos assim,
que é mais do que isso, tá certo? Mas, grosseiramente falando, é você desenvolver modelos viáveis, é você desenvolver pequenos modelos que são viáveis, você implementa. Então, o Arduino, você quando vê aquela foto que eu mostrei de um Arduino montado em cima do outro, aquele sanduíche, aquilo é horroroso. Né? Aquilo realmente é muito feio. Mas, bom, aquilo é um protótipo. Significa que o que é que o sanduíche da parte 2, o recheio, digamos, faz? Isso aqui é uma conexão com a Ethernet. Então, aquele circuito que me serve, eu posso jogar para um circuito principal, junto com outro, É aquilo que eu falei lá no começo da aula. Você faz, e no caso da indústria, você começa a retirar os pedaços e a reunir dentro de uma única placa, enxuta, bonitinha, onde você pode, depois de terminar o design, inclusive protegê-la com uma camada de verniz, né, para que ela não fique tão susceptível à umidade, o que levaria a um processo de oxidação da placa, dos componentes. Eu lembro que uma vez eu prestei um serviço para a Compesa, uma placa que custava mais de 100 mil reais. Né? Eu fiquei muito triste com isso, porque eles mandaram a placa para mim, através de uma pessoa muito querida, e eu peguei essa placa, fui para o laboratório de eletrônica, eu consegui encontrar onde é que estavam alguns problemas. Mas quando eu fui olhar o que é que eu precisava trocar, eram circuitos integrados militares. Né? Impossível. Ninguém vai me vender um circuito integrado com numeração militar. De jeito nenhum. E por que acontecia isso? Porque era um dosador de cloro. E você sabe que se o cloro vazar, eu não sei se é um raio de 5 quilômetros, né? Ele pode sair pegando quem tiver por esse caminho, o negócio fica feio. Outra pergunta: quando o Arduino está ligado aos sensores e atuadores, qual a fonte de energia que alimenta muito bem esse circuito? Bateria ligada na energia? Excelente pergunta, excelente. Só um minutinho, Luana, vamos primeiro trabalhar a questão de Mirelle. Às vezes, Mirelle, você usa realmente uma bateria, um circuitozinho bobo de baixo consumo. Se você pegar, por exemplo, uma interface do tipo SIM 800L, para que serve essa interface? Dá para ligar no Arduino? Dá para ligar mole no Arduino. E por que não dá para ligar na alimentação do Arduino? Porque ela vai puxar 2 amperes do Arduino. Não vai ter Arduino no mundo que consiga, digamos assim, alimentar esse camarada. Então, nesse caso, apesar do terra precisar ser comum, mas a alimentação, a fonte do Arduino é uma e a fonte desse shield, dessa interface, é outra. Deixa eu ver o que mais que ela perguntou. Isso vale também para os atuadores. Vai depender muito da quantidade de corrente do consumo. Até mesmo bateria. Você me chamou agora, me fez lembrar um negócio legal. Até mesmo bateria, se você faz um sistema que a gente chama embarcado, como eu falei no começo, e esse sistema ele consome muita corrente, significa que você vai ter que ficar trocando de bateria o tempo todo. Olha que negócio desagradável. E aí, professor, o que é que faz? Rapaz, os processadores, eles têm um negócio legal. Vocês podem colocar eles para dormir. Para dormir quando você diz assim, vou colocar o processador do Arduino no modo sleep, que quer dizer dormir, o consumo dele fica desse tamanho. Aí você diz, ele para de funcionar para aquilo que você não quer que funcione, que você não precisa que ele funcione. Né? Mas a parte realmente crucial precisa funcionar. Né? Eu lembro que a gente desenvolveu para fluxometrologia
um medidor de combustível, 20 minutinhos, viu? Que a gente, quando foi avaliar a bateria precisava ser trocada aproximadamente a cada século. Então, puxa, massa. Eu boto a primeira bateria. Não, vou ter que comprar várias. Para quê? Você só vai trocar outra daqui a 100 anos. Muito provavelmente esse sistema aí vai se tornar obsoleto muito antes disso. Diz, Mirelle. É porque eu lembrei do exemplo que o senhor deu logo no começo, a questão do sensor de cheiros, por exemplo. Aí, como seria a fonte de alimentação de um sistema desse? Teria que ficar ligado na energia, se usaria bateria, se o Arduino é suficiente, já que o senhor falou da questão do Arduino ser usado na indústria e mais em questão de protótipo, aí fiquei muito confusa. Não, não tem nada confuso, não. Muito pelo contrário, brilhante raciocínio. Brilhante, você foi brilhante. Parece até que você é engenheira eletrônica. Você está certíssima. Esse sensor, você vai ter que dizer para mim qual é o consumo dele, Mirelle. Se você disser para mim, não, ele consome miliampere, um negócio pequenininho. Aí eu vou dizer, oxe, Mirelle, tu não vai precisar ficar cheirando a cada minuto, nem a cada segundo, assim, ó. O sensor de cheiro está cheirando. Não, o sensor de cheiro pode ser um cara que ele só seja ativado, digamos, a cada hora, a cada 10 minutos. Aí, naquele momento, ele teria um picozinho de consumo, se é que ele consome mais. E depois desligado. Olha o modo sleep. Desliga esse sensor, precisa dele. É como no caso lá do sistema que a gente fez de combustível. Eu não precisava ficar transmitindo os dados para o computador da Receita todo o tempo. Seria uma loucura, porque cada vez que a gente inicia um processo de transmissão por radiofrequência, o consumo é lá em cima, é muito alto. Então, o que a gente fazia? Acumula dados. Vai medindo, mané. Vai medindo os dados. Uma vez no dia, meia-noite, a hora que fosse, a gente transmitir os dados para o computador da Receita. Então, veja, só naquele instante é que eu gastei mais energia. A mesma coisa vale para o teu sensor. Por exemplo, se você tem um sensor de temperatura, será que eu preciso ficar medindo a cada segundo ou a cada minuto? Acho difícil. Você liga um ar-condicionado, você percebe que a variação de temperatura é uma função suave. Ela vai aquecer na hora que você desligar, mas ela não aquece em 5 segundos. Ela não aquece logo no primeiro minuto, não é verdade? Dentro de uma sala. Ela vai levar um certo tempo. Mas eu tenho um sensor que pode dizer para mim, ei, já chegou no limite, viu? Não importa se na primeira vez foi menos tempo, foi mais tempo, melhor dizendo, mas agora eu já cheguei no limite. Liga de novo o compressor, aí o ar-condicionado. Liga de novo. Ou seja, olha o dinamismo. Eu não preciso amarrar as minhas mãos para poder fazer as coisas. Né? Eu não preciso amarrar as minhas mãos. Eu posso, graças aos sensores, eu posso trabalhar com o universo que me cerca de uma forma muito legal. Eu posso ser informado por ele apenas quando um certo limiar for ultrapassado. Qual é a temperatura agradável? Digamos, 20 graus. Aí chegou em 21, aí, vou ligar o compressor. Aí ele começa a cair. 20, 19, 18, desliga, já está frio demais. Então, você tem aí um espaço entre 19 e 21, que é o espaço de trabalho. Qualquer coisa aí no meio, não acontece nada. Está dentro da minha zona de conforto. Né? Qualquer coisa para cima, liga o compressor. Qualquer coisa para baixo de 18 graus, desliga, pelo amor de Deus, que eu estou virando pinguim. Não é? Deixa eu ver agora aqui. Você falou nenhuma bobagem. Eu poderia conectar 2 Arduinos. Eita, que essa turma é boa demais. Mas não tem mesmo computador, não, viu? Vamos tirar o computador, dar um peteleco nele assim, ó. Toim. O Arduino já é o seu computador. Ele tem a sua unidade de processamento. Mas, massa, você pode ter 2 Arduinos. Só que a gente vai fazer o seguinte: se para não virar a casa de mãe Joana, um a gente vai dizer que é o mestre, o outro a gente vai chamar de escravo. O que é que tem a ver isso, mestre e escravo? É só para dizer principal e secundário. Não me agrada muito essa terminologia, não, mas é a terminologia que se usa. Mestre e escravo. Isso vem lá do tempo
da eletrônica digital, no começo dos flip-flops. É um circuito eletrônico que não interessa a gente conversar aqui. É como quem diz, um manda e o outro obedece. É como se fosse um mestre e um escravo. Só que, às vezes, aqui, o escravo pode se tornar mestre. E nessa hora ele pode botar para torar também, no antigo mestre. Claro que eu estou brincando, ninguém vai botar para torar e ninguém, nenhum Arduino no outro. Né? Mas existe essa leveza, dizer, eu sou o principal, eu estou medindo, eu estou aqui. Ó, eu estou, por exemplo, vamos fazer um negócio, eu estou medindo aqui as minhas variáveis, eu sou o principal, o outro está lá dormindo. Quando eu quiser que um atuador entre em ação, se eu não tenho mais porta livre, eu posso chegar para o atuador e dizer, ei, Arduino escravo, use a sua porta para atuar o indeterminado atuador. Eu vi que você já entendeu. Fala, Tiago. Professor, uma dúvida aqui que surgiu. A corrente de entrada máxima do Arduino Mega é maior do que o Arduino Uno? A grande diferença do Arduino Mega para o Uno é a quantidade de portas. Né? Eu acredito que, em termos de corrente, veja bem, você citou um ponto aí extremamente delicado. Existe uma coisa que é chamada corrente de entrada e existe uma coisa que a gente chama corrente de saída. São coisas diferentes. Né? Saída é aquilo que eu posso fornecer para uma carga. No modo de entrada, como eu estou recebendo um sinal, né, eu também tenho uma limitação. Esses números eu não tenho de cor, mas esse ponto que você colocou é tão importante, Tiago, que você não faz ideia. Né? É muito importante. Eu já vi gente montar determinados circuitos eletrônicos e não funcionar. E o cara, meu Deus, eu estou ficando doidão aqui, esse negócio não funciona. Mas também, pô, tu tem uma carga fominha que pede uma corrente que o cara não dá. Pode até queimar também motor, né? Um exemplo. O motor não é fácil queimar o Arduino. O Arduino está no outro lado dizendo, venha corrente, venha. Aí o Arduino, toma corrente. Eu não aguento a dissipação. Mas eu faço essas brincadeiras, sabe por quê? Não é porque eu sou palhaço, não. É porque uma imagem, né, fala mais do que 1000 palavras. Concordo. Então, quando eu faço essa macaquice, quando eu faço esses sons, né, isso fica mais marcado do que eu fazer uma frase de acordo com um português bem bonito e tal. Eu uso muito disso. Deixa eu ver o que Valdir colocou aqui. Pergunta de Luana. Certo. A função do computador seria só para... Muito bem, Valdir. O computador eu vou usar no computador que está instalada a minha IDE. É aqui, ó. Nesse computador. Eu vou ligar na porta USB do computador o primeiro Arduino. É mestre? Cadê o programa do mestre? É esse. Gravei. Tira esse. Bota o outro Arduino. O escravo? Cadê o código do escravo? Botei. Gravou um, gravou outro. Pronto. Estão gravados, solta do computador. Vai trabalhar. Aí você diz, mas peraí, eu estou acostumado a ver Arduino funcionando ligado no computador. Porque a negada usa a energia da própria porta USB para alimentar eles. Mas vocês viram aí no nosso curso no IDV que é possível você utilizar uma bateria de 9 volts. Ele pega de 7, eu acho que o que é 14 volts, qualquer coisa por aí. 12. Qual? 12. 12, pronto. De 7 a 12 volts é a tensão dele. Né? Trabalha nessa faixa. Né? Botou aí, ele funciona muito bem. Ele tem logo na entrada um chipzinho pequenininho de 3 perninhas para baixo e uma abazinha para cima. Aquilo ali é um regulador de tensão. Né? Ele tem uma parte que transforma em 5 volts e outra parte que transforma em 3,3 volts. Aí você pode também dizer, mas, professor, por que isso, professor? 5 e 3,3? Porque tem a ver com trabalhar com tensões pequenas, obviamente, significa gastar menos potência, porque potência é o produto, tensão vezes corrente.
né? Então, às vezes, eu uso sistemas que empregam... É por isso que, hoje em dia, você tem processadores que trabalham com 1,65 volts. Antigamente, era 5 volts, 12 volts. Hoje, não, 3V3, 165. Fala, Valdir. Acho que fui eu, professor. Não, foi Tiago. Desculpa, fala, Tiago. Professor, o Arduino tem algum sistema de refrigeração? Não, ele em si não. Ele tem um processador, ele tem um circuito que lida com a USB, né? Ele tem reguladores de tensão. Olha o legal do Arduino. O hardware é livre. Se você quiser o esquema do Arduino, você tem. Se você quiser a placa do Arduino no CAD Eagle, é um CAD que o pessoal usa muito, tem. Poxa, professor, ele dá o CAD, dá o desenho da placa, dá. Eu posso mudar essa placa para ficar do meu jeito e mandar fazer a placa, a minha placa, Arquimedesino. Faça, pode fazer. Ele é hardware livre. Né? Isso que fez baratear muito o PlayStation, né? É aquela história. O cara foi inteligentíssimo, porque antigamente você queria alguma coisa, o cara era tudo muito fechado. Você tinha que comer na mão do cara ali, pegar, depender dele. Ele lhe fornecia aquela placa. Você sabe como surgiu o Linux? O Linux surgiu porque o Torvald Linus tinha uma impressora e estava tentando imprimir nessa impressora e estava tendo um probleminha com essa impressora. Ligou para o fabricante da impressora e disse: olha, eu queria que você me mandasse o driver da impressora, porque eu acho que esse driver não está muito bom, não. Obviamente, o cara da empresa, com aquela linha de raciocínio fechada, disse: não, vou lhe mandar, não. Ele, orgulhoso, não deixa de ser, muito orgulhoso, está certo. Fez o sistema operacional dele, livre, aberto, né? Onde você pode contribuir. Por isso que a gente tem tantos tipos de Linux. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, um imenso amigo meu morreu por esses... Quer dizer, para mim foi por esses dias, mas eu acho que já faz 1 ano ou 2, eu só soube recentemente, que era o professor Rildo Pragana. Ele participou, inclusive, do IDV, deu palestras. Né? Rildo escreveu compilação para o Linux. Rildo trocava e-mail com o pessoal que, digamos, que desenvolvia o Linux com o Torvald Linus, esse pessoal pesadíssimo. Um gênio, tivemos aqui na nossa sociedade, um gênio vivendo entre nós. Foi o cara que desenvolveu o Corisco. Ninguém dava valor. Todo mundo sentava o pau no Corisco. Eu trabalhei com o Corisco. Né? Não via nenhum problema no Corisco, não. Né? E, sinceramente, eu tiro o meu chapéu. Mandei muitas mensagens para ele, ele não respondia. A última que eu mandei foi: aconteceu algum problema? Você está chateado comigo? Aí eu deixei para lá. Disse: pô, será que o cara se chateou porque eu vou votar em Lula, eu não apoio esse governo que está aí? Será que é por causa disso? Né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? As pessoas fazem suas escolhas. Mas aí foi quando eu soube, depois, por uma outra pessoa: oxe, tu está querendo falar com o Hilda? Ele morreu, bicho. Tem 2 anos que ele morreu. Eu disse: Cacilda. Eu sabia. Mas deixa eu continuar aqui. Eu sou muito conversador, viu? Mirelle, ficar copiando e mexendo no Arduino não tem problema com a empresa? Não. Olha que legal, Mirelle. Nas minhas aulas de eletrônica, eu digo para meus alunos o seguinte: de eletrônica, de dispositivos, das aulas que eu dou, seja o que for, tá? Eu digo para os meninos assim: o conhecimento é algo que você obtém seguindo um certo número de passos. Passo número 1, copie. Passo número 2, verifique o funcionamento, entenda o funcionamento. Passo número 3, faça pequenas modificações nesse sistema. Passo número 4, você já vai ser capaz de criar o seu sistema, é o inove. Então, a inovação é algo que só entra quando você já tem no sangue aquilo ali. Então, não tem problema. A plataforma Arduino é como a plataforma Linux, você não tem problema nenhum. Copie. O
comprou um sensor DHT11, DHT22, pega aquela biblioteca, bota lá no sistema, bota para funcionar. Gostou? Beleza. Tem algo para mudar? Mude. Brinque. Aprenda. É mais ou menos assim. Professor, pode repetir o passo a passo, por favor, que o senhor falou agora? Copie é o primeiro passo. Sem dó. Copie. Segundo passo, entenda o funcionamento. Terceiro passo, faça pequenas modificações. Quarto passo, inove. Você só pode inovar aquilo que corre no seu sangue. Você não pode chegar, eu vou inovar. Aí você vai sentar assim a cadeira num canto, vai pegar um papel aqui, deixa eu pegar aqui um papel, vai pegar a cadeira e vai ficar aqui esperando o quê? Que o Espírito Santo venha dizer para você, bota aqui, liga aqui. É ruim, faz a tua parte e eu te ajudarei, velho. Então, aprenda, copiar. Às vezes as pessoas... Às vezes não, eu entendo as questões legais. Por exemplo, copiar o Office, copiar o Windows e tal. Eu entendo. Mas eu acho que seria muito mais inteligente das empresas que produzem esse tipo de produto se ela ganhasse mais em suporte, em coisas para melhorar o sistema, coisas que você pode adicionar funcionalidades. Mas ele deveria ser um sistema aberto, onde você pudesse dizer assim, rapaz, que legal. Sabe por quê? Porque seria um estímulo à criatividade, seria um estímulo às pessoas poderem raciocinar. O problema é que tem muita gente que ela é muito ambiciosa, ela não quer inovar e dividir com os outros. Ela quer pegar algo que alguém fez, dar um chupa-cabra naquilo ali e depois vender, ganhar em cima da propriedade intelectual dos outros. Isso, exatamente, Luana. Essa é a minha ordem, é assim que eu acho que tem que ser a vida. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é daquele menino Tesla, Nikola Tesla. Nikola Tesla dizia assim, eu não faço questão que eles copiem as coisas que eu faço, que eu desenvolvo, mas me chateia muito eles não terem desenvolvido as suas próprias ideias. Né? E eu acho isso muito legal. Quer dizer, poxa, copia, cara, entenda, melhora. Por que será que porque eu fiz não é passível de melhoria? Claro que tudo que a gente faz pode ser melhorado. Eu estou aqui conversando com pessoas que não são especialistas em Arduino, e já que várias pessoas me deram dicas assim extraordinárias. Né? Eu disse, eita, poxa, eu não tinha pena. Isso aqui passou batida, eu não vi isso. Tal. Rapaz, ninguém aqui é Deus. A gente aqui trabalha junto. Professor, de que modo essa abertura do sistema favoreceu o criador do Arduino? Rapaz, na hora que ele desenvolveu, ele teve o prazer de ver pessoas que precisavam desenvolver sistemas que dependiam de especialistas. Então, ele começou a ver não especialistas desenvolvendo coisas e podendo assistir, criar coisas para ajudar, para tornar o mundo um mundo melhor. Você quer prazer maior do que esse? Não é verdade? Verdade. Muito melhor do que ganhar dinheiro. É como dizia um ditado antigo, melhor ter um amigo da praça do que, eu não lembro direito do ditado, 1 milhão na conta, qualquer coisa por aí. Né? Eu conheci um senhor muito, muito, muito rico. Eu costumo dizer que Deus ele deve gostar muito de mim, porque ele botou meio mundo de coisa no meu caminho, bicho. Umas paradas bem pesadas, mas foi muito bom. Mas eu conheci um senhor, ele é muito rico, podre rico, ele tinha uma frota de navios, 2 aviões. Uma vez eu estava na empresa dele, consertando lá os computadores, fazendo meu serviço. Aí ele disse assim, Arquimedes, eu vi que ele estava agoniado desde de manhã. Eu queria, ele procurava alguém para ir com ele resolver um problema. Tão rico e tão só. Aí ele disse, rapaz, tu pode ir comigo ali comigo? Eu queria resolver um problema. Aí eu olhei assim, olhei por quantidade de serviço que tinha. Eu disse, doutor Manuel, lembrei.
Estou mandando, só quer ir aonde? Eu preciso ir lá em Angola resolver um negócio numa empresa minha. Doutor, faça isso comigo, não. O seu Ali é lá do outro lado do oceano. O senhor quer ir em Angola resolver um problema? Eu sinto muito, doutor. A sua empresa é uma empresa que eu venho aqui fazer serviço. Quando sair daqui, eu tenho outra empresa, eu tenho que enrolar um bocado para poder garantir um dinheirinho para ajeitar a minha casa, para poder. Naquela época, acho que eu não tinha nem carro, lascado andando de ônibus para cima e para baixo. Não posso, doutor. Então, um homem desse, com tanto dinheiro, eu fico me perguntando: será que ele é feliz? Os 2 filhos dele foram sequestrados. Devolveram, deve ter pago uma fortuna, tá certo? Ele anda com um cara armado, né? Que eu notei, eu estava conversando com ele, aí quando eu me afastei, meu sobrinho que estava comigo disse: tu viste aquele cara que acompanhava a gente? Nem notei, bicho, eu sou tão abestalhado, eu fico olhando para os prédios, achando bonito, olhando para as nuvens. Não percebi não que tinha alguém acompanhando a gente. Tinha. Aquele cara é o cara que é o guarda-costas dele. Ele não cola com ele. Ele ficava 1,5 m, 2 metros, acho que mais, 2 metros de distância. Eu não quero essa vida para mim, não, bicho. Vamos lá, vamos voltar para o nosso curso. O que mais que a gente tem aí para comentar? Deixa eu olhar aqui. Simulação é a terceira parte. Muito legal. Olha que legal. Arduino sem Arduino. Olha que massa. Você pode trabalhar com um Arduino sem ter um Arduino. Você entra aí no Tinkercad. Deixa eu ver se eu entro aqui. Deixa eu fazer assim, deixa eu compartilhar aqui a minha... Como é? Tela inteira, né? Está aqui no Tinkercad. Está aparecendo já para vocês? Sim. Pronto. Aí você chega lá no Tinkercad. Deixa eu fazer o seguinte, vou fechar minha câmera, porque eu tenho a impressão que ela fica aparecendo na filmagem e vai atrapalhar. Aí você entra aqui no Tinkercad, onde acho? Eu acho que é aqui. Onde acho? Circuitos, aqui embaixo. Circuitos. Aí você clica aqui. Try Circuits. Deixa eu ver se ele já reconheceu que eu sou Arquimedes. Eu acho que sim, né? Ah, tá aqui, Arquimedes Pascoal. Né? Circuits. Aí você bota aqui. Ah, não, Try Circuit. É aquele circuito que alguém já fez. Você pode botar desculpe, criar novos circuitos. Né? Ó, aqui é alguém que já fez, não quero isso, não. Quero começar, quero ir por outro caminho. Criar um novo circuito. Pronto. Desculpem. Pronto. Aí eu chego, pronto, está aqui a minha área de trabalho. Eu pego um protoboard. O que é um protoboard? Um protoboard é uma plaquinha onde eu boto alguns componentes, um LED, um resistor, um motor, um sensor de chuva, sei lá o quê. Pego aqui meu Arduino, ó, boto aqui, tá vendo? Aí eu chego aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Cadê os 5 volts? Tá aqui, né? Lá vou eu, 5 volts. Ei, boy. 5 volts. Pronto, deixa eu puxar isso mais para cá, para ficar bem retinho. Acho que agora tá. Vou pegar o terra aqui. Vou ligar na parte de cima. Deixa eu só aprumar. Pronto. Aprumei. Deixa eu mudar a cor desse fio. Terra normalmente é preto. Aqui eu estou apertando o scroll e estou girando. Ó. Isso aqui acontece com eu apertando o scroll. Onde acho? Deixa eu te fazer
Eu acho que tem que ser na hora que eu pegue o fio. Bora, meu filho. Ô, diacho. Minha tela andou. Ah, tá pronto. Tem um cantinho aqui que ele vai dizer. Aqui, ó. Não, aqui é a placa. Deixa eu ver onde é que ele diz a cor. Clica em cima dele com o botão direito, professor. Rapaz, eu cliquei, bicho, mas não deu certo, não. Professor, nem nesses componentes básicos, não. O senhor escolhe a Não, cor. aqui é o seguinte, ó. Eu coloquei a alimentação. Aí eu já sei o que é. Deve ser porque eu sei porque eu tô com zoom. Não é não. Aí, digamos, eu quero colocar um LED. Apareceu aí, professor, para alterar a cor. Aonde tu tá vendo? Lá em cima, onde está verde o quadradinho. Ah, ele mudou, então, porque antigamente era aqui. Oxente, que safado. Olha, tá vendo tudo? E aqui é vermelho. Veja, eu não vejo cor como vocês. Eu estou vendo duas cores exatamente idênticas. Mas ele está dizendo que um é vermelho. Isso é vermelho, é? Professor. Jesus Cristo. Eu vou acreditar porque eu confio em vocês. Mas não tem condição de ser vermelho nunca. Preto e preto, para mim. Bom, aí você vai botar um LED, por exemplo. Aí você chega aqui, você diz, está aqui meu LED. Aí quer colocar ele aonde? Colocar ele aqui. Pronto. Nome. Vou chamar nome. Tá. Ou o negócio de blocos. LED. Pronto. Vermelho pode ser. Tá certo? Está aqui o nome dele. Tá direitinho? Tá. Aqui não tem curto, não. Curto é aqui. Ó. Essa linha aqui é uma linha só. E essa aqui é outra. Que terminal é esse? Anodo. Que terminal é esse? Catodo. Veja, isso nem importa para vocês, porque deixa eu puxar ele mais para cá e deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu girar ele aqui. Ele não está... Ainda está girando do mesmo jeito? Tá. Pronto. Pronto. Catodo é o cara que vai para terra, que é esse terminal que está aqui. Aí eu vou pegar um fiozinho aqui e vou ligar para cá. Que cor é essa, vocês podem dizer para mim? Vermelho. Não, eu quero preto. Pronto. Aí eu venho aqui para o resistor. Deixa eu ver se aqui se eu já consigo não. Aqui no anodo. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu puxar esse cara para trás e botar aqui. Pronto. Aqui aqui é catodo, desculpa. Anodo, pronto. Então, deixa eu desfazer esse fio. Um minutinho. Aqui é catodo? É. Pronto, vou ligar daqui para cá. Então, liguei o catodo no terra, liguei o anodo no resistor, pronto. E isso aqui eu jogo. Eu jogo numa porta. Por exemplo, na porta 3. Tá certo? Então, veja, ó. Eita. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei o meu Arduino, peguei a alimentação e o terra, joguei para o lado de cá. Tá certo? E nem precisava ter passado esse mais, porque aqui eu só vou precisar mesmo do menos, porque o mais vai vir por essa linha. Deixa eu tentar explicar para vocês isso de outro jeito. Professor, esse resistor tem quantos ohms? A gente vai ajeitar ele ainda. Se for muito certo. grande, não funciona, não. Ele está como um K. Eu vou botar 220 ohms. Já queimei alguns LEDs assim. Não, nesse caso aí, 220 quilômetros, ele não ia acender nem a pau. Né? A corrente ia ser muito pequena. Né? Mas deixa eu abrir aqui uma janela para a gente poder conversar. Que é assim, ó. Aqui está o meu Arduino, que é um microcontrolador. Aí aqui, numa determinada porta, eu joguei um resistor, que a gente representa desse jeito que vocês estão vendo aí, R1. Aí joguei aqui um diodo,
que é um componente desse jeito. Esse terminal aqui chama-se anodo e esse terminal aqui chama-se cátodo. Algumas pessoas chamam de ânodo e cátodo. Só que eu acho tão difícil falar ânodo e cátodo, eu prefiro dizer anodo e cátodo, né? Se aqui vier um nível lógico alto, 5 volts, vai ter uma corrente e ele vai emitir uma luz. Se aqui cair para 0, ele não tem mais corrente e ele se apaga. Então, veja que legal. Eu posso, dando um comando aqui nessa porta, dizer ligue, desligue, né? Isso eu não vou fazer aqui, porque a Eric me pediu para não envolver programação. Então, é só para mostrar, né? Eu podia até pegar um programa já feito e mostrar como é que funciona. Vamos fazer de conta aqui que eu vou programar, tá? Eu chego aqui em código, eu posso usar bloco, tá certo? Ou eu posso usar texto. Continue. Aí aqui no texto, ou o código, ele mostra como C++. Olha que interessante. Então, ele deve ter recursos de C++, mas a gente aqui usa simplesmente C. Aí, esse pinmode aqui é um comando que tem no camarada para eu dizer se esse pino é um pino de entrada ou de saída. Poxa, professor, quer dizer que se ele é entrada ou saída é você quem diz? Ele está em que porta? Está na 3. Aí eu posso dizer aqui, ó, o pino 3 é um pino de saída. Olha que legal. Eu já disse que esse cara aqui era de saída. Aí dou um comando aqui, ó. Escreva no pino 3, nível lógico alto. Espere um segundo, depois escreva no pino 3, nível lógico baixo, e espere mais um segundo. Então esse cara vai ficar liga, desliga, liga, desliga. E isso aqui é um loop. Ele vai ficar aqui dentro, né? Vamos ver aqui como é que ficaria. Acendeu, pagou. Acendeu, pagou. Acendeu, pagou. Acendeu, pagou. Ah, agora não, eu quero mais rápido. Eu acho que 1 segundo foi muito. Eu vou dar 100 milissegundos. Vamos ver se 100 milissegundos a gente percebe. Deixa eu dar um zoom aqui. Estão vendo? Acendendo, apagando, acendendo, apagando. Veja, isso é uma coisa boba, né? É ligar um LED. Mas espera aí, eu podia pensar numa rua, num semáforo, eu podia ter um LED verde, um LED amarelo e um LED vermelho para uma rua. E a mesma coisa para outra rua. Eu poderia desenvolver um programinha usando o Arduino em que eu controlaria as cores, a sequência do sinal usando um LED. Deixa eu mostrar algo bem interessante para vocês, já que eu me empolguei um pouquinho agora. Essa é só uma besteirinha. Eu vou abrir aqui um outro simulador. Esse é pago, portanto, ele aqui está na minha máquina, mas ele não é um simulador, digamos, free. Deixa eu ver, acho que é esse aqui. Estava mostrando para alguém. Olha que legal, está parecendo um semáforo como a gente faz. Deixa eu ver aqui se ele está programado já. Deixa eu ver, está faltando talvez compilar. Deixa eu vir aqui no source code. Ok. Deixa eu pedir, acho que compilar é aqui, né? Cadê? Deixa ele aparecer. Build. Already compiled. Volta para o lado de cá. Vou dar um toquezinho. Eu não sei se ele está indo. Ah, ele está pegando. Deixa eu ver aqui, viu? Só um minutinho. Aí eu 8, 3, deixa eu ver se aqui está usando 8, 3 do lado de cá. Eu não sei se ele está indo buscar no canto certo. Que ele pode estar indo buscar no outro canto, num canto que eu já apaguei. Né?
Deixe-me ver, viu? Não sei se é aqui, acho que não. Eu acho que ele tem que vir aqui, só um instantinho. Não ligue para isso que eu estou mostrando, não, viu? Simulações. Uhum. Eu não estou vendo a programação aqui. Deixa eu chamar esse camarada. Deixa eu parar aqui. Esse aqui não está rodando direito, não. Deixa eu chamar esse camarada que eu acabei de ver. IFPR, Recife, disciplina, dispositivos, simulações, semáforo. Está aqui o meu projeto. Deixa eu ver se ele já vai estar. Eu não sei se ele está compilado. Não, isso não é um semáforo. Nunca. Deixa eu chamar esse outro aqui. Deixa eu tentar localizar. Porque eu fiz várias brincadeiras mostrando para os meninos. Né? Só um instantinho. Um minutinho, isso. Deixa eu fazer isso, fazer isso. Um minutinho, vem para cá. É ruim quando a gente mexe, que a gente não sabe mais onde é que está o cara que você queria. Se me dê só, eu sei que a nossa hora está chegando, mas me aguenta as pontas só um pouquinho. Eu queria pelo menos mostrar esse cara. Pronto. Olha. É esse cara aqui. Pronto. Olha lá o semáforo que vocês estão acostumados a ver. Isso foi um projeto que eu pedi também para os alunos fazerem. Infelizmente, eles não conseguiram fazer, mas depois eu passei para eles o código completinho. Vocês estão vendo, sim ou não? Sim. Ah, que Sim. interessante. A velocidade aqui está diferente da que eu estou vendo. Eu estou olhando o que vocês estão vendo e o que eu estou vendo. Está tendo umas quebradas, né? Mas isso é questão, acho que, de internet. No É meu, delícia. está tendo umas paradinhas aqui pelo meio, ou agora mesmo. Não, aqui está. Se eu pudesse mostrar, eu posso filmar para mostrar, mas acho que não precisa. É aqui também, né, professor? Aqui ele está dando umas quebradinhas, não é isso? Aqui também. De vez em quando é uma quebradinha. Mas ele aqui, o real, rodando aqui, ele não está dando quebradinha, coisa nenhuma. Ele está indo perfeitamente. Aí o que é isso? É largura de faixa. Se tiver alguém da área de comunicações, sabe o que eu estou falando. Banda larga. Ou seja, eu não estou tendo banda para mostrar isso. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso mais lentamente. Deixa eu ver qual foi o tempo que eu botei aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se agora ele vai mais devagar. Indo mais devagar, pode ser que ele consiga. Aumentei o tempo para não ficar com mudanças tão rápidas. Eu mais que dobrei. Ele está compilando. Esse simulador, ele pode escrever o código aqui, mas ele pode também pegar o código Arduino. Deixa eu ver se ele ainda mostra uma quebradinha. Melhorou, não foi? Melhorou, professor. Às vezes dá uma quebrada, mas melhorou. Mas isso é banda. Isso é banda. Deixa eu parar aqui para a gente fechar o nosso bate-papo da noite. Né? Deixa eu. Como é? Parar aqui, né? Gente, eu não sei se vocês gostaram da conversa que a gente teve, né? A colega falou uma dificuldade aí do simulador. Se a colega depois quiser, ou o outro, se o grupo quiser, eu posso preparar um tutorial e jogar um tutorial aqui sobre o Tinkercad, como utilizar o Tinkercad,
né? Para que você tenha sucesso. Sou todo ouvidos. Podem comentar aí, fazer a pergunta que vocês quiserem. Perfeito, professor. Aula muito boa. Agradeço todo o conhecimento passado. Que bom. Tem que ser leve. Se não for leve, não presta, né? Às vezes as pessoas pensam que eu sou irresponsável. Meus colegas de curso, né? Que acham que tem que botar o curso torando, velho, botar para quebrar. Putz, grila, não é nada disso, velho. Se tu quer fazer com que as pessoas aprendam, você tem que ir devagar, mostrando, comentando, dialogando, descobrindo onde é que estão as dificuldades das pessoas. Tem que ser divertido. Se uma aula não for divertida, é melhor nem seguir adiante. Vai aprender a fazer uma aula divertida. Quando aprender a fazer uma aula legal, a coisa fica boa. Olha, eu sou meio gordinho, então eu vou dizer para vocês: um cheiro do gordo. Tchau para vocês. Espero que tenham gostado. Contem comigo, viu? Um cheiro no coração de cada um de vocês. Valeu, professor. Obrigado aí, viu? Vai, Valdir. Professor, Boa obrigada. noite para todos. Tchau, boa Obrigado. noite. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau, professor. Agradeço. Boa noite. Com Deus. Igualmente. Peraí, parar aqui a gravação.